Olá, paz do Senhor, eu sou Moisés e este é o canal Teologia Simples e para Todos. Eu quero mandar um grande abraço aí a todos os meus irmãos e amigos que têm nos apoiado aí, dado o seu like. Muito obrigado aí, ser inscrito nesse canal. Ainda somos pequenos, ainda estamos tímidos, mas vamos teologizar aí. E teologia é coisa de crente, teologia é coisa de pentecostal, teologia é coisa maravilhosa para se fazer. Teologia é leitura da Bíblia. Vamos teologizar. Neste mês a gente estamos estudando as chamadas epístolas paulinas, né? Muito bom aprender com o mestre, com o Paulo, né? Um grande mestre que foi quem Deus usou para trazer as doutrinas bíblicas para nós, né? E Romanos, que é uma carta maravilhosa, muito histórica, muita coisa aconteceu com pessoas lendo Romanos, e esse mês a gente vai falar sobre a condenação dos ímpios, né? Vamos falar um pouquinho sobre as condenações dos ímpios, né? Paulo vai começar falando sobre a culpa dos ímpios, né? E ele vai começar a falar mostrando que o homem precisa ser salvo do poder do pecado e da ira de Deus, né? A ira de Deus real existe, está aí em Romanos capítulo 1, 17 e 18, né? Ele vai falar que é a dupla revelação, né? A revelação da justiça de Deus e também da ira de Deus, né? Paulo vai tratar sobre isso e a Bíblia trata sobre a ira de Deus, e isso é uma verdade, porque o nosso Deus, que é amor, é o mesmo Deus que se ira contra o pecado, porque o pecado ofende a sua santidade, né? Por isso que a Bíblia vai falar mais em santidade mesmo do que em amor, né? A quantidade de palavras, santidade e amor, né? Então Paulo está mostrando, né, que a revelação da justiça de Deus, né, através de Cristo Jesus, e da sua ira a todos aqueles que voltaram as costas para Deus, né, abandonaram, não quiseram mais o Criador, né? Ele vai mostrar que ninguém é inocente, porque Deus deixou duas grandes fontes, né, de revelação, duas fontes aí que mostra a existência de um Deus verdadeiro. A consciência, que no sentido de bem e mal, né, a consciência que mostra o certo ou errado, né, que coloca dentro da gente, isso é uma coisa que foi Deus que colocou. Paulo mostra nisso também. E a natureza ela testifica de um Deus invisível. A natureza mostra a sua realidade, que ele é real, mesmo sendo invisível, é real. Então há testemunho, e ele vai dizer que os homens, né, que conheceram a glória de Deus e não deram glória a Deus, né? Então ninguém é inocente, né? Ninguém é inocente diante de Deus, porque Deus se revela aos homens de uma forma que, se ele não quisesse se revelar, se ocultar, ninguém nunca poderia ter um encontro com ele, mas ele se revelou através da natureza, através da consciência e por fim através das escrituras em seu Filho Jesus, né? Não há ninguém que possa se desculpar, né? E ele vai falar também, nesse mesmo capítulo 1, versículo 24, 25 e 28, vai falar que o homem mudou a glória de Deus, né? Mudou a glória de Deus, eles deixaram de dar glória a Deus e começaram a adorar aves, adorar répteis, adorar homem, e Deus então os entregou. Olha o que diz o versículo de número 24, né? Vai dizer assim: pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. O pior castigo do homem é ser entregue a si mesmo, a sua própria depravação, a sua própria vontade, né? Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Cuidado, porque a nossa direção não é uma boa direção, né? Ele vai mostrar também, olha, no versículo 25, que mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, né? Aí vai dizer também que pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Olha que coisa tremenda. Olha lá, o versículo 28 também, ele fala que até as mulheres e os homens mudaram a forma de se relacionar entre si, cometendo todo tipo de impureza, né? Então ele vai estar falando que Deus os abandonou, os entregou a si mesmo, né? Não é que Deus deixou por não, mas simplesmente que Deus deixou fluir o desejo do coração. E o desejo do coração é mal, do homem é mal. É por isso que ele precisa de uma conversão, de uma mudança de vida, de um novo nascimento, né? Ele vai estar falando
também dos moralistas, porque havia aqueles que diziam, não, mas eu não vivo nessa vida de promiscuidade, eu não vivo nessa vida de mergulhado no pecado, não, eu não preciso. E ele vai mostrar que todos pecaram, que só a consciência do bem e do mal não é suficiente. Essa consciência precisa ser guiada pela palavra de Deus, e aí então ela pode conduzi-los a Jesus, né? A conduzi-lo à justiça de Deus. Então não adianta você dizer assim, olha, não, mas eu não ando, eu não vivo dentro dessa maneira, não, todos precisamos ser justificados. E aqui ele vai mostrar como será esse julgamento, né? O julgamento, capítulo 2, versículo 1 a 15, vai falar que o julgamento será conforme a verdade, né? Não tem desculpa, ele não comete injustiça, né? Ele vai falar que o julgamento também, no versículo 6 a 10, capítulo 2, versículo 6 a 10, ele vai falar que o julgamento será feito segundo os atos dos homens, né? Ações dos homens. Deus vai julgar cada um pelas suas ações. E no versículo 11 a 15 é sem exceção de pessoas, Nisso ele já vai entrar no versículo 17 a 29, falando sobre os judeus, porque os judeus achavam que por ter a lei, eles estavam livres, e Paulo vai mostrar que por ter a lei, eles se titulavam, eles eram mais cobrados, porque não adianta ter a lei, tem que cumprir a lei. E eles falharam na lei e simplesmente quiseram se justificar. Então Paulo vai mostrar que Jesus Cristo veio para fazer essa justificação. E aí aquela pergunta, sobre os judeus repousa maior responsabilidade. Por quê? Porque eles tinham o conhecimento, né? Ser judeu era um grande privilégio. Por quê? Porque deles veio a lei, Deus escolheu eles para transmitir a lei. Deus deu a promessa a eles, dizendo que Jesus, o Salvador, viria, né, da descendência de Abraão, né? Então sobre eles havia uma maior responsabilidade. No entanto, eles negligenciaram, eles rejeitaram a fé. Então Paulo vai começar a falar também que eles precisavam ser justificados, né? Paulo vai começar a falar que não adianta você simplesmente confiar na lei, porque a lei aponta para Cristo, né? A lei aponta para Cristo. Então vai colocar nesses judeus nesse bojo também, dizendo que eles também eram culpados, né? E Paulo vai mostrar também, isso no capítulo 3, de 1 a 20, a culpa universal, ou seja, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, que o pecado atingiu a todos. Então não há pessoas que não precisem ter um encontro com Jesus. Então Paulo vai deixar claro isso nos primeiros 3 capítulos, né? Nos primeiros 3 capítulos, que é o capítulo da nossa primeira lição, deixa bem claro isso, que o homem é culpado, o judeu é culpado, o gentio é culpado, e todos precisam da justificação. Todos precisam ter um encontro com Cristo. Então Romanos vai tratar disso. Nós vamos estarmos estudando isso, falando da carta romana, falando da culpa do homem, mas também falando da justiça de Deus. Então eu convido você para nos acompanhar nesses outros vídeos. Isso aqui foi a nossa breve, né? É uma breve aqui, principalmente para os nossos alunos aí, com certeza eles estão recordando, eles estão assistindo aí, e você vai nos acompanhando passo a passo, vai lendo. Nós estamos do capítulo 1 ao capítulo 3, é na nossa primeira aula. Eu dei alguns tópicos para nós estudarmos, e você vai ter condições de, desses pontos, formar aí o seu sermão, formar aí o seu estudo, né? É um estudo para a gente aprender sobre a justificação, sobre a condenação dos ímpios e a graça de Deus. E esses capítulos mostram isso, né? Romanos tem muita coisa boa para a gente ver. Então essa aqui é a nossa breve, né? A nossa breve dessa aula. Nós falamos da culpa dos gentios, nós falamos da culpa dos moralistas, e estamos falando da culpa dos judeus e da culpa universal. É coisa tremenda, né? A culpa dos gentios, os moralistas também eram culpados, não era inocente, né? A culpa dos judeus, e a culpa era universal. Então todos estavam debaixo do pecado, todos estão debaixo do pecado, e precisam da graça de Deus, precisam da misericórdia de Deus, que é também revelado. Então, meu querido, essa é a nossa breve dessa primeira aula aí. Eu quero pedir a você que continue nos acompanhando. Nós vamos estar aí postando as outras aulas, e com certeza vamos estar crescendo. Você vai estar estudando. Lembra que eu sou monitor de um curso aí de teologia básica. Então o monitor faz isso, ele dá aqueles toques, aqueles pontos cruciais para a gente desenvolver.
Deus abençoe a todos que estão assistindo aí, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela ajuda aí, e você que ainda não é inscrito, inscreve nesse canal aí, a gente vai estar melhorando o nosso cenário, vai estar melhorando, e com certeza vamos alcançar mais pessoas. Ainda estamos tímidos aí, poucas pessoas gostam de teologia, mas não tem problema não, teologia a gente vai falar coisas simples e coisas sérias, não vamos ficar brincando, contando piada. O evangelho é sério, o evangelho é simples, o evangelho é para todos. Então fica com Deus, não se esquece de inscrever aí no nosso canal, daqui a pouquinho nós vamos continuarmos criando, vamos sortear aí alguns livros aí, e com certeza você vai ser muito abençoado. Nos ajude, divulgue, dá o seu like, inscreve nesse canal e com certeza Deus vai estar te abençoando. Fica com Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, e até a próxima. Fique com Deus, amém.